sou o Júlio. Hoje nós estamos com dois amiguinhos nossos aqui. Na verdade, são meus sobrinhos, primos do Johnny e do Júlio. Meus primos. Que é o Henry e a Lohane. Eles vão participar do vídeo com a gente e vão tirar algumas dúvidas também, tá bom? Mas antes de tudo, o que a gente precisa fazer? Orar! Orar! Hoje o tio Joe vai orar pra gente, tá bom? Agradecendo o nosso dia. Vamos lá, tio Joe. Vamos orar ao Papai do Céu. Lembrando que as orações têm que ser diárias, tá bom? Isso Procure mesmo. sempre tirar um tempinho para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para vocês, tá bom? E hoje vamos Isso é fazer verdade. isso, né? Vamos lá. Olá, querido Deus, querido Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos concedeu. Queria te agradecer pelos amigos, pelas pessoas que estão próximo. Queria te agradecer por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queria te agradecer por tudo aquilo que é importante pra gente. Queria te agradecer pelo sol, pela lua, pelo dia, pela noite, pelas dificuldades também, porque através dela nós aprendemos muito. Queria te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez gravando o Kids e que possamos cada vez mais aprender e estar próximo do Senhor, para que juntos cresçamos mais na fé e estejamos mais próximos de Ti. Amém. Amém! Vamos começar então? De quem a gente falou no vídeo anterior, vocês lembram? Eu lembro. De quem que foi? Foi de Abraão, Abraão, vocês lembram desse? Sarai. Uhum. A Teve a serva visita. Agar. Teve a visita daqueles 3 homens, lembram? Foi isso E mesmo. era praticamente a melhor. presença de Deus, né? É isso mesmo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de Ló, tá bom? Ó. O título é Ló é avisado. Tá em Gênesis 18, 19. Hã? Será que o Ló é avisado do quê? Nós vamos descobrir agora. Vamos lá. Levantaram-se aqueles homens dali e foram embora. Abraão, porém, acompanhou-os até a cidade de Sodoma. Deus queria revelar o seu plano a Abraão. As pessoas que vivem em Sodoma e Gomorra são muito más e têm pecado muito. Disse Deus, elas estão totalmente longe da minha presença, fazendo tudo o que é errado, e por isso vou destruir essas cidades. Abraão, entretanto, sabia que Ló e seus familiares viviam em Sodoma. Vocês lembram quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Isso. Pensando bem, a cidade de Sodoma e Gomorra era praticamente as piores cidades daquele período. As pessoas eram muito más, elas já não tinham mais temor a Deus, não tinham mais respeito nem a Deus e nem às outras pessoas, e isso é muito mal. É verdade, eles faziam o que queriam, né? Faziam Não muita estavam- ruindade, muita coisa Não errada. estavam nem aí pra nada. Vamos continuar, tá? Abraão, entretanto, sabia que Ló e seus familiares viviam em Sodoma. Assim, ele pediu a Deus que poupasse a vida de Ló e de sua família. Deus, em seu infinito amor e justiça, enviou 2 anjos para avisar Ló do que aconteceria. Ló estava sentado à porta de Sodoma e prontamente os anjos contaram a ele o que Deus estava planejando. Tia Paula, Oi. olha que coisa interessante. Através da oração e o pedido de Abraão, Deus livrou Ló de algo muito grave que ia acontecer com a cidade. Foi isso mesmo? E por isso é importante a gente sempre orar por todas as pessoas que nós amamos. Procurar sempre pedir a Deus para que dê orientação, que abra os caminhos, para que as coisas difíceis sejam mais claras, para que nós conseguimos lidar com as dificuldades, né? Ó, Ló deveria partir imediatamente com a sua família. Deus enviou os anjos para avisar ele, né? E ele tinha que imediatamente E olha, sair da cidade. Não era para pegar nada, não era para avisar ninguém, era para simplesmente eles deixarem a cidade. olha isso. Vamos lá, ó. Por causa de uma oração. Isso. Não foi nada de especial. É, Ló. Ló, Deus não precisava fazer nada, Ló. Por quê? Porque existem pouquíssimas pessoas que têm fé nele. O tão importante que você é a Deus, essa importância, mesmo você não acreditando nele, mesmo pecando, ele ainda gosta de você. É verdade. Mas o que faz você se tornar especial aos olhos dele é quando você
você senta, dá um tempo pra ele, ora por ele, ora pelo seu amigo. É verdade. Prima, até tios, É isso mesmo. familiares, até aquela pessoa que todo mundo tem que não gosta. Tem que orar, né? É verdade. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. A mulher de Ló, lembra que eu falei que Deus enviou os anjos para mandar eles irem embora da cidade? Eles tinham que simplesmente irem embora. Olha o que aconteceu. A mulher de Ló e as suas 2 filhas estavam demorando para sair. Por isso, os anjos pegaram Ló, sua mulher e as 2 filhas pela mão, se apressaram em sair da cidade. Corram, salvem as suas vidas e não olhem para trás, disseram os anjos em voz alta. Olha só a pressa dos anjos, hein? Ló e sua família correram apressadamente em direção a Campinas, mantendo seus olhos fixos sempre em frente. Mas infelizmente a mulher de Ló desobedeceu. Adivinha o que aconteceu com ela? Ela desobedeceu, então Ela olhou para trás. Infelizmente ela olhou para trás, olhou para a cidade de Sodoma e adivinha o que aconteceu com ela? o que aconteceu? Imediatamente ela se transformou em uma estátua de sal. Como Que foi coisa, isso? imagina, hein? Ela se transformou, sabe por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque ela desobedeceu a voz de Deus. Era para ela não olhar para trás, para eles correrem e olharem só para frente. Ela olhou para trás e virou uma estátua. Já pensou? Estátua de sal. Uma estátua de sal. Por isso, é outra coisa que Deus fala na Bíblia, dizendo obedeça. Obedece, tem que obedecer. Não pode desobedecer. A mesma coisa que a gente obedece o papai e a mamãe, não é? Então a gente tem que obedecer a Deus também. Se a gente obedece o papai e a mamãe, a gente tem que obedecer a Deus também, né? Verdade. Que Deus também é pai. Deus é o pai, é maior ainda e mais importante do que o pai e a mãe. Pai, mãe, Né? Vou continuar aqui mais um pouquinho. A destruição de Sodoma e Gomorra. Enquanto Ló e suas filhas corriam em fuga, desesperados, o céu começou a escurecer. O sol se pôs. Quando Ló entrou em Zoar, o fogo impiedoso tomou conta de Sodoma e Gomorra. O céu parecia ter se transformado em chamas. Era uma verdadeira tragédia. Por isso que os anjos tinham pressa, porque a cidade já ia ser destruída. E Deus poupou Ló e a sua família por amor do seu primo, né? Então vamos lá. Sobrinho. Do seu sobrinho, desculpa, do seu sobrinho. Ló, infelizmente, estava a salvo. Estava também muito grato a Deus e contente por ter obedecido a ele depois do aviso dos anjos. Ele e suas filhas foram de Zoar para os montes e moraram juntos numa caverna segura. Abraão levantou-se de madrugada e viu toda a fumaça e o fogo sobre Sodoma e Gomorra. Com um olhar triste, refletia sobre o destino daquele lugar. Sabia perfeitamente o porquê daquilo tudo. Que coisa, né? Que situação difícil. Vamos continuar aqui, ó. O nascimento de Isaac. Gênesis 21. Abraão seria pai de um filho com Sara mais tarde. Teria netos e bisnetos que seriam conhecidos como judeus. Eles morariam na terra prometida, chamada Israel. E como Deus havia prometido, Sara deu à luz a seu filho. Abraão deu o nome de Isaque ao menino, assim como o Senhor tinha determinado. O nome Isaque significa riso. E Deus quis que ele tivesse esse nome porque a Sara riu ao saber que teria um filho na velhice. Vocês lembram dessa história? Foi verdade. Foi, né? Abraão estava conversando com os 3 homens lá do lado de fora e um deles, que era o nosso Deus, falou: Sara, daqui a certo período Sara vai engravidar. E aí a Sara riu lá dentro da casa, ela estava fazendo o almoço e ela deu risada. Quando ela deu risada, o anjo olhou e falou: o nome dele será Isaac, pois ela riu. E isso significa riso, para que ela creia na minha palavra e no que há de acontecer. Que já era uma promessa ali, né? De Deus na vida deles. Meu Deus do céu, como vocês podem ver, a palavra de Deus é tão forte que de um anjo que Deus enviou
aconteceu. É isso verdade. mesmo. Qual o significado do seu nome? Já se perguntou isso? Já pesquisou? Nós vamos pesquisar os nossos, hein? Aí a gente coloca no vídeo para vocês verem, certo? Combinado. Vamos lá. Sara amava muito o seu filho e, como mãe, a protegia bastante. A chegada do bebê houve também muita alegria e risos na casa de Abraão. Certo dia, porém, Ismael, meio-irmão de Isaac, zombou dele e Sara não gostou nem um pouco. Na verdade, ficou muito zangada e foi falar com Abraão, seu esposo. Quero que você mande Agar e Ismael embora daqui. Ismael não será seu herdeiro como Isaac. Mas Abraão não gostou muito desse pedido, já que Ismael também era seu filho. Ele o amava e não queria mandá-lo embora. Deus disse a Abraão: não te preocupes com Ismael, eu cuidarei dele e de sua mãe. Do filho dessa serva farei uma grande nação, pois é teu filho também. Com isso, Abraão se tranquilizou e fez a vontade de Sara. A confiança de Deus traz muita tranquilidade e segurança. Certo? Vamos continuar aqui. A despedida de Agar e Ismael e o plano de Deus. Gênesis 21 aí. Despedir. Sim, porque a esposa do Abraão, ela tinha ciúmes do filho dele com a outra esposa, com a Agar. E aí ela pediu para Abraão mandar eles embora. Só que Abraão era o pai dele e tinha muito amor. E pediu a Deus, né, o que fazer. E Deus falou para ele: deixa eles ir, que eu cuidarei deles, porque ele é teu filho. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Que lindo, né? Então, mesmo assim, Deus ainda honrou Abraão, mesmo mandando eles irem embora. A despedida de Agar e Ismael e o plano de Deus. Abraão se levantou bem cedo, pegou o pão e água e deu a Agar e despediu. Agar e seu filho Ismael puseram-se então a caminho para retirar-se daquele lugar. Aconteceu, porém, que após percorrerem alguns quilômetros, já não tinham mais água. Agar e Ismael estavam com sede, só havia deserto pela frente. Agar deixou o menino debaixo de um pequeno arbusto e afastou-se um pouco. Muito triste, sentou e chorou, pois não queria ver o menino morrer de fome e de sede. Deus enviou a voz do menino e logo um anjo disse a Agar: não tenha medo, levante-se e pegue o menino pela mão. Assim que escutou as palavras do anjo, ele olhou para o lado e viu um poço de água. Saiu correndo para encher a garrafa e deu de beber a Ismael. Com isso, os dois mataram a sede e estavam prontos para prosseguir na difícil caminhada. Ismael cresceu abençoado por Deus, vivia com Agar no deserto de Pará, que era perto do Egito. Ao tornar-se adulto, casou-se com uma mulher egípcia e tiveram muitos herdeiros. Como Deus havia prometido, Ismael mais tarde tornou-se líder de uma poderosa nação, e as pessoas nascidas ali eram chamadas de árabes. Assim como Ismael e Isaac eram rivais quando crianças, também nos dias de hoje, árabes e judeus ainda não se entendem bem. Acredito. Que coisa interessante, né? Ismael e Isaac são um é judeu Isso, e o outro é E o árabe. outro é árabe. Eles são irmãos por parte de pai, entendeu? Cada um seguiu o seu caminho e aí cada um criou a sua nação, né? Eu vou Né, papai? falar assim, cada tipo de pessoa assim um pode ser judeu, os outros podem ser árabe. Não é certo viver em guerra nem sentindo ódio do outro, mesmo que essa pessoa tivesse te feito um mal. Tenta perdoar, tenta olhar o jeito que essa pessoa tá observando as coisas. Porque às vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa é tão chata, não dá pra ficar perto dela. Mas vai que tem algum motivo por que ela é assim. É verdade, a gente não sabe, né, o porquê. Bom, essa foi a nossa história. Espero que todos tenham gostado. Tem alguma dúvida, Lolo? Não. Não? Vocês têm alguma dúvida? Eu? Não. Tio Joe? Oi, dorme. Você também dorme com as historinhas? Tomara que não, né? Tomara que todo mundo esteja Mas é bem sempre acordado. bom de noite ter uma historinha quando o pai e a mãe contam pra gente Verdade. a gente dormir, né?
Espero que todos tenham gostado da nossa história de hoje. Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo, pergunta pra gente, tá bom? Curte o vídeo, dá um joinha, como que é, Johnny? Dá o like lá. Deixa o seu like. Deixa o seu like lá. Várias vezes. Manda pro amiguinho, pra amiguinha, Ativa pro o tio, sininho. pra titia. Ativa o sininho, se inscreve aí, ajuda nós, faz as outras pessoas também conhecerem, aprenderem sobre Deus e não ter esse tipo de briga. É verdade. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!